acusador. Que advogado melhor do que esse, irmãos? Meu Deus! Que não defende causa humana. Ele defende causa sobrenatural. Meu Deus! Coisas que não estão aos nossos olhos. Está no mundo espiritual. Coisas que podem vir sobre nós, querido. Mas o nosso advogado se coloca na nossa frente. Aleluia! Glória a Jesus. Hoje é uma noite maravilhosa. Uma noite que o Senhor separou para cada um de nós estar na casa dele, para adorar o nome dele e para ouvir também a sua palavra. Meu Deus! Eu quero pedir à igreja que, por favor, fique de pé. Irmãos, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra Atos dos Apóstolos. Estou muito alegre da presença de algumas pessoas aqui, muito especial, irmãos. O irmão William, o Levi, que nós fomos lá na casa dele, fomos muito bem tratados, graças a Deus. E quis o Senhor trazer eles hoje aqui para se alegrarmos junto conosco. Aleluia. Pastor Gilmar também, meu amigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Jesus. Já encontraram aí? Amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias pessoas colocavam ele na porta do templo, chamada Formosa, para este homem pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que entrando no templo, este homem pediu que lhe desse-lhe uma esmola. Glória a Deus. Pedro com João, fixando os olhos naquele homem, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem tenho prata. Aleluia. Mas o que eu tenho, ou que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o homem pela mão direita, o levantou, e logo os pés do homem tornozelos se firmaram. E ele, saltando, pôs-se em pé e começou a andar. Então todos juntos entraram no templo, e o homem andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, feche sua Bíblia, eu te convido a fazer uma oração nesse momento, por essa leitura que nós fizemos agora. Eu quero orar contigo, sim. Glória a Jesus. Põe a mão no seu coração assim, igual o pastor está colocando. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai da eternidade é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento que se encontramos agora na tua casa, Senhor, nós já te adoramos, nós já te glorificamos nesse lugar, Senhor. Há um fluir do teu Espírito no nosso meio, Deus. Há um fluir de tal maneira que nosso coração está sendo aquecido nesse momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus,
é momento de pregação. É momento de, Senhor, nós ouvirmos a Tua voz no nosso coração, Senhor. O que Tu tens para falar nessa noite? Deus, a Tua palavra é alimento para a nossa alma. É a Tua palavra, Senhor, quem nos fortalece. É a Tua palavra quem liberta. É a Tua palavra quem dá sentido aos nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu me encontro nesse momento, Senhor, como servo simples que sou, meu Deus. Eu não tenho poder, Deus, de colocar a Tua palavra no coração das pessoas. Eu não tenho poder, Senhor, de mudar a vida de ninguém, Senhor. Todo poder é te dado nos céus e na terra. O Teu Espírito está no nosso meio, aleluia. E é o Senhor quem está trabalhando no nosso coração, meu Pai. Me enche da Tua sabedoria, me leva ao entendimento da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma narrativa sagrada sobre um grande milagre que ocorreu no começo da igreja. Lá na igreja primitiva, quando a igreja ainda estava começando, aconteceu esse milagre que nós lemos nessa noite. O interessante, irmãos, é que esse acontecimento, ele traz alguns pontos que nós precisamos nessa noite ficar atento pelo acontecimento em si. A Bíblia fala, nós lemos de um acontecimento que 2 discípulos de Jesus, eles entravam no templo à hora 9, ou seja, às 3 horas da tarde, para orar. E o templo aqui tem algumas observações que eu preciso colocar para a igreja. Glória a Jesus. O templo, querido, ele era composto de muitas portas. E cada uma das portas levava um nome. Por exemplo, havia a porta das ovelhas. Havia a porta, eu já preguei aqui, a porta fechada. Glória a Deus. E aqui nós estamos diante de uma porta que o nome é a Porta Formosa. Por que ela leva esse nome? Um nome tão interessante. Porque essa porta, irmão, do templo aqui, é uma das portas mais maravilhosas do templo. Para você ter uma ideia de uma coisa, essa porta, Levi, ela era composta por cobre precioso naquela época. Ela era composta por ouro. Ela tinha uma aparência maravilhosa. E todos que olhavam para ela ficavam impressionados. Só para você ter uma ideia, Tomás, essa porta era uma porta desejada pelas pessoas para entrar por ela. Era uma porta muito atraente. Ela era, o nome dela, a Bíblia diz que era a Porta Formosa. Ela tinha formosura, querido. Ela tinha riqueza. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que um acontecimento, todos os dias que acontecia ali, chocava com a formosura, Rose, da porta. O que era? Era colocado ali, todos os dias, um homem. A Bíblia não diz o seu nome, mas a Bíblia diz que todos os dias era colocado ali na porta, bem próximo da porta, um homem que era coxo, que era paralítico, paralisado. Ele era colocado ali para ficar pedindo esmola às pessoas que entravam por essa linda porta, chamada Porta Formosa, que era a porta do templo. Irmãos, antes de começar a pregar aqui nessa noite, eu quero chamar a atenção para a vida em si desse homem. Como é que era naquela época? Porque o dia de hoje,
Pessoas que são deficientes, irmã Tia, elas são conhecidas como pessoas especiais. E são mesmo. São pessoas especiais. Hoje, quando uma pessoa tem uma deficiência, seja ela qual for, nós o chamamos de uma pessoa especial. Nos tempos bíblicos, querido, não era assim, irmãos. Uma pessoa que era deficiente, seja ela paralítica, cega, uma pessoa que não tinha perfeição, que não era perfeita, ela era totalmente discriminada das pessoas. E eu vou muito mais além. Era uma pessoa que as outras olhavam para ela e entendiam as pessoas que aquela pessoa era maldita, porque ela foi castigada por Deus. E era por isso que ela era deficiente, tinha essas falhas na vida. O deficiente naquela época, querido, ele era, pela lei mosaica, tratado como um excluído. Não podia, por exemplo, quem tivesse deficiência, estar dentro do templo, por exemplo, adorando e glorificando ao Senhor. Nessa noite, irmão, nós estamos falando sobre o paralítico da Porta Formosa. Eu quero, diante dessa mensagem de hoje, trazer algo de Deus para nossas vidas. E tem como tema, nessa noite, querido, eu vou falar algo de Deus. Vou falar do Deus que muda a história. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre um Deus, querido, que pode mudar a sua história. Meu Deus. Que pode determinar um novo para a sua vida. Aleluia. Que pode chegar no teu caminho. E ele já chegou nessa noite. E te dar uma nova direção. Não importa quem você seja. Se você é um homem, se você é uma mulher, não importa. O importante nessa noite é que nós estamos apresentando um Deus poderoso que pode mudar a sua história. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele era colocado ali. Talvez por parente, talvez por alguém. E a função desse paralítico era pedir esmola. Diz a Bíblia, foi o que nós lemos. Ele vivia de esmola, querido. Dias passavam, noites passavam. E esse paralítico só tinha uma certeza: que ele ia morrer vivendo de esmola. Glória a Deus. E o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que esse paralítico, querido, o qual nós lemos hoje, ele representa, biblicamente falando, ele tem representatividade. E ele representa exatamente, sem errar, um homem e uma mulher que não tem Deus, que vive distante do Senhor. Esse paralítico e a sua vida, ele representa aqueles que estão distante de Jesus, aqueles que estão distante da salvação do Senhor. Basta dizer uma coisa aqui, irmãos, que a pior doença que um ser humano pode ter é viver a sua vida, uma vida de pecado. Viver uma vida do pecado. E todos aqueles, queridos, que ainda não encontraram Jesus, que não têm ainda experiência da salvação, estão vivendo diretamente uma vida na prática do pecado. Glória a Jesus. O pecado é a pior desgraça que pode acontecer sobre o ser humano. E a Bíblia diz, fique calmo, que a Bíblia diz que ele, o Senhor, se manifestou para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se manifestou, o Senhor, para perdoar
os nossos pecados. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, que o paralítico, a Bíblia narra que ele era paralisado literalmente. Ele era colocado pelas mãos das pessoas boas ali. O pecado também, querido, o pecado na vida das pessoas, aleluia, ele também tem esse poder. Eu quero aqui, irmão, nessa noite, entrar no sermão e quero levar você e eu a entender qual é a força do pecado na vida das pessoas. O que ele pode causar na vida de um homem, de uma mulher que estão distantes de Deus. Observe que o pecado, querido, ele cega pessoas, irmãos. Literalmente, William, aqueles que estão vivendo uma vida distante do plano de Deus, são cegos, espiritualmente não enxergam. Basta dizer aqui, irmãos, que o paralítico, ele estava tão perto de uma porta que levava a Deus, uma porta gloriosa chamada Formosa. Ele era colocado ali já há muitos anos. Ele nunca enxergou que diante daquela porta havia um Deus poderoso que ele precisava encontrar para ser curado da sua paralisia. Meu Deus! Glória a Deus. A porta era linda. As grandezas estavam perto daquele paralítico. Ouviram? A Bíblia diz que ele estava ali tão perto, tantos anos, mas ele não enxergava, aleluia, a grandeza que Deus tinha para a vida dele. Meu Deus! É assim também, querido, com aqueles que estão cegos espiritualmente, estão distantes de Deus. Eles não enxergam a grandeza de Deus. Eles não enxergam a oportunidade que Jesus dá para eles de graça. Basta apenas eles crer e abrir o coração. Observe, irmãos, que essas pessoas, esses pecadores, eles ficam cegos literalmente. Eles enxergam mais os amigos, enxergam as oportunidades de festas, eles enxergam e acreditam muitas vezes em promessas mentirosas. Eles enxergam tudo, querido, mas eles não enxergam que Deus tem uma oportunidade para a vida deles, gloriosa, a ponto de transformar eles em uma nova criatura. Amém, glória a Deus. Eles enxergam tudo, querido, mas não enxergam a grandeza de Deus para as suas próprias vidas. Meu Deus! Eles andam de um lado para o outro, recebem convite, vai na igreja. Olha, Jesus te ama, tá bom, se der eu vou lá. Ah, vai lá, não, hoje eu tenho que estar enxergando tudo, mas não enxerga o caminho que vai levar ele à eternidade. Meu Deus! Glória a Jesus, é um cego. E por ser cego, querido, andam teteando na escuridão da vida. Por ser um cego espiritual, não enxergam que muitas vezes mora ao lado de uma igreja, mora ao lado de uma pregação, mas não estão nem aí. Por quê? Porque são cegos. Nessa noite, querido, você que está ao alcance dessa pregação, Deus diz a dizer para você que Ele tem a cura para a sua cegueira. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que esse paralítico, ele vivia a mercê de favor dos outros. Era preciso alguém pegar ele, querido, e colocar ele ali. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo na mesma situação? Quantas pessoas estão vivendo longe de Deus? Estão vivendo a mercê de favores dos outros. Acredita em proposta de amigos, entre aspas. Acredita em proposta de político, do prefeito, de homens, mas não acreditam no Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de mudar a história deles. Louvado seja o nome do Senhor. Estão vivendo na dependência de uma mentira. Estão vivendo promessas mentirosas. Ah, minha religião promete.
Glória a Deus. Religiões há muitas, Aleluia. querido. Seitas há muitos. Há muitas portas. Mas uma porta só precisa te interessar e precisa fazer parte da sua vida. É a porta do Evangelho. É a porta de boas novas. É a porta que diz para você: vos necessário é você nascer de novo. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o retrato da humanidade, do homem e da mulher que está distante de Jesus. É um paralítico que está cego, não enxerga as grandezas de Deus e está vivendo na dependência de favores. Diante, irmãos, já dessa primeira parte, eu quero colocar aqui outra situação. E eu quero falar agora sobre a igreja. Afinal, Pedro e João, ele representa quem? A igreja. É a igreja, querido. Paulo, Pedro e João aqui, ele representa você e eu. Ele representa cada um de nós. Observe que ele e eles estão entrando na hora nona, diz a Bíblia. A hora da oração. Então, irmãos, eu quero colocar aqui algumas situações sobre você, sobre eu, sobre a igreja. De que maneira nós estamos se posicionando diante dessas pessoas desse mundo perdido, diante desses cegos que estão andando na escuridão, dessas pessoas que estão precisando urgentemente de uma palavra de vida, urgentemente de um socorro espiritual. Como você, igreja, está se posicionando? Eu quero questionar isso aqui nessa noite. Diante do altar do Senhor, eu quero falar para mim, quero falar para você como igreja. Qual é a nossa posição de homens e mulheres de Deus, chamados por Deus para levar boas novas? É preciso entender algumas coisas aqui, querido. Primeira coisa, Pedro e João estavam entrando no templo para orar. Irmãos, crente, homem crente, mulher crente, precisa viver uma vida de oração. Meu Deus. A oração, querido, ela não tem hora para acontecer. A oração, ela precisa estar toda hora presente na nossa vida. Aleluia. Se eu estou dentro de um coletivo, seja trem, seja um ônibus, eu não estou falando, mas o meu espírito está em oração. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Se eu estou dentro da igreja, o meu espírito está em oração. A oração não tem hora para acontecer. A oração, ela precisa fazer parte da minha vida. Ela precisa fazer parte da sua vida, como a comida, por exemplo. Você vive sem comer, eu não vivo. E você também não viverá. A mesma coisa, querido. Crente não pode viver sem a oração. Crente não pode viver sem uma vida de conversar com Deus. A conversa com Deus, querido, não muda Deus, mas me muda. A intimidade com o Senhor em oração não vai mudar o céu, mas te muda. É preciso, igreja do Senhor, mulher e homem de Deus, colocar na cabeça que precisa viver uma vida de oração. Independente do seu cargo na igreja, independente se você canta bem na igreja, independente se você é um pastor que pega bem, independente se você não sabe falar nada, aqui não é colocado, irmãos, qualidade, dons espirituais em nós. Aqui é colocado um crente que não pode viver sem uma vida de oração. Meu Deus. Glória a Jesus. Oração faz parte, querido. E não tem como negar. Pastor, graças a Deus que o Senhor está falando comigo hoje. Eu tenho vivido uma vida de oração. Eu tenho jejuado, pastor. Eu tenho orado pelas pessoas. Eu tenho subido um monte. Eu tenho levado as pessoas a viver uma
Verdade. O filho e a filha de Deus não é só a oração. É preciso observar outros detalhes da nossa vida cristã, da nossa vida de evangelho. Eu não posso viver uma vida de oração, querido, se eu não vivo uma vida de vigilância. Não tem como, irmãos, eu orar de dia e de noite se não tenho uma vida de vigilância. Eu não vigio. Eu sou um crente fácil em cair em pecado. Eu sou um crente que o pecado se aproxima de mim e eu me entrego logo. Vive em oração, mas não tem vigilância na vida. Glória a Jesus. A vigilância é tão importante como a oração. O crente, querido, ele precisa estar vigiando. Vigiando para não entrar em tentação. Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E crente que não vigia, irmãos, é muito triste. É muito decepcionante. Porque às vezes o crente até ora. O crente até vem no culto de oração. O crente está procurando viver uma vida de oração. Mas quando o mal bombardeia ele, William, quando o mal vem sobre ele, quando a oportunidade, Márcia, se aproxima desse crente e é hora dele vigiar e dizer não, ele se entrega. E ao se entregar, querido, tenha certeza de uma coisa: você perdeu tudo. Ao se entregar, você zerou todo o seu crédito no Evangelho. Ah, está perdido? Não! Não está perdido. Deus é Deus de segunda chance, querido. Mas Deus não é Deus de perder. E você que é filho de Deus não pode ficar zerando seus créditos todos os dias. Meu Deus! Você precisa crescer, crescer e crescer na graça e no conhecimento. Aleluia, glória a Deus. É o teu nome, É Senhor. preciso ter vigilância, querido. É preciso ouvir a voz do Espírito no ouvido. É preciso você vigiar. Quando passar a novinha quase nua, não ore. O Espírito está dizendo para você não orar. Por que você vai orar? Vigia, crente. Tira os olhos daí. Olha para a cruz do Calvário. Olha para o teu Senhor, autor e consumador da tua fé. Meu Deus! Glória a Jesus. Fique orando. Amém. Mas não vigia. Os velhos amigos da rodada chegam e chama para viver atitude das velhas vidas. Está lá o crente, a oração, todos os conselhos dados, seja lá o que for, não valeu nada. Vai lá o crente, junto com os velhos amigos, junto com as velhas amizades, praticar as velhas coisas. O que faltou nesse crente foi o Espírito, foi a Bíblia, não faltou nele vigilância, querido. É preciso vigiar, irmãos. É tempo e hora da igreja vigiar. Meu Deus! Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então nós já aprendemos nessa noite que a oração não pode faltar na minha vida. Mas aprendemos que se eu tiver só uma vida de oração e não tiver a vigilância, não acontece nada. Eu sou apenas um crente fragilizado na fé. Quero um conselho nessa noite, da parte de Deus. Endureça com o diabo, querido. Endureça com o pecado. É claro que o pecado vai vir. Amanhã, segunda, terça, o pecado vai vir. O pecado vai te convidar. O pecado vai me convidar. Qual é a atitude, pastor? É dizer: não, eu não faço mais. Eu não pratico mais. O meu desejo, o meu querer hoje é estar na presença do Senhor. Deus me chamou para fazer a diferença. Aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Observe aqui teu nome, comigo Senhor. que na atitude bíblica que nós lemos, paralítico está lá, Levi. Vai entrando Pedro e João. Para você ter uma ideia da gravidade aqui,
podia nem levantar sua face, porque a lei mosaica não permitia. Ele ficava arriado, cabisbaixo, com a mão. Somente isso. Ele era proibido olhar para quem entrasse. E ele está lá com essa atitude, com as mãos estendidas, esperando receber uma esmola, diz a Bíblia Sagrada, nós lemos. Para a surpresa dele, irmãos, para a surpresa dele e desses que a Bíblia representa. Porque aqui esse paralítico, querido, representa um que não tem Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que os discípulos pararam diante dele e falaram o seguinte: olha para nós. Eu não posso. A lei mosaica não me permite. Aqui agora não vale mais a lei, mas vale a graça, querido. Levanta a tua cabeça, levanta teus olhos e olha para nós. Glória a Jesus. A autoridade de Deus sobre os discípulos. E a Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou, esperando receber dos discípulos alguma esmola. É o que nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem ainda, irmãos, ela flutua em torno da igreja. Porque a igreja está aqui diante do paralítico. Glória a Jesus. Agora uma pergunta que não quer calar, Cida. O mundo, querido, o mundo que eu falo, os perdidos do mundo, eles estão olhando para nós, irmãos. O mundo, aquele perdido que está do seu lado, aquela mulher que está com a vida destruída, aquele homem que está pensando em largar a sua esposa, eles estão olhando para você. Eles estão olhando para a igreja, para mim. E eles querem ver em cada um de nós a diferença que Deus faz na vida de cada um de nós. Meu Deus. Olha para nós, disse os discípulos. Olha para nós. A pergunta aqui é o seguinte, querido. Louvado seja o nome do Senhor. O que é este mundo? O que o perdido, ele espera ver em nós? O que o meu vizinho espera ver em mim? O que o meu antigo amigo espera ver em mim? Eu digo antigo amigo, irmão, não é porque eu abandonei, não é isso. É porque eu não posso mais viver a vida que ele está vivendo. Há uma diferença, querido, há uma distância. Ele não deixou de ser meu amigo. Só que agora eu arrumei não mais amigo, mas irmãos. Uma família que vai comigo para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. A primeira coisa, irmãos, que as pessoas olham para você e para mim e quer ver, é a nossa maneira de viver. Glória a Deus. Olha para nós. O paralítico olha para eles. E agora, o que o paralítico está vendo? O que o mundo, ao olhar para você, está vendo? Qual é a visão que o mundo, os perdidos, o macumbeiro, o cachaceiro, o drogado, aquele que não tem Jesus, está olhando para você e está vendo? Ele está vendo o quê? O Espírito de Deus está te perguntando hoje, aqui nesse lugar. Glória a Jesus. A primeira coisa é a maneira do crente viver. Não tem, irmãos, como nós sermos mensageiros. Não temos, Rose, como nós anunciarmos que nós se parecemos com Cristo, quando na verdade não é isso que acontece na nossa vida, na nossa prática, na nossa caminhada. Glória a Jesus. O mundo, querido, quer ver em nós diferença. Ele quer ver em nós esperança. Ele quer ver em nós transformação de Jesus na nossa vida. Uma certa vez, querido, Billy Graham, um dos maiores pregadores do tempo moderno, ele disse o seguinte: se um dia acontecer de arrancar a minha língua e eu não puder mais falar de Jesus, então eu ficarei quieto. E aí eu falarei do maior sermão que eu já preguei, que é a minha própria vida. Glória a Jesus. Muitas vezes, querido, não é de você falar,
contínuo. Não, irmão. O mundo quer ver em nós comportamento. O mundo quer ver em nós atitudes diferentes. Sabe o que Jesus fala a esse respeito? Se vós amardes uns aos outros, eles saberão que vocês são os meus discípulos. Então é uma atitude, querido. É uma atitude a ser tomada. É entender, irmãos, que nós não estamos sozinhos, não. Tem pessoas, tem testemunha que é contra nós, que está nos olhando. Verdade, Glória a Deus. Jesus. Qual é o comportamento do pastor no Uber? Qual é o seu comportamento lá no teu trabalho? Meu Qual é o Deus. teu comportamento amanhã, segunda-feira, querido? O mundo está te olhando. Glorificado, exaltado é o teu nome. Olha para nós. Levanta a tua cabeça, olha para nós. Nós somos crentes. Nós somos do Senhor Jesus. O que você está vendo, paralítico? Você está vendo dois homens de Deus, cheio do Espírito de Deus. Homem que tem em Deus a cura para a tua vida. É isso, irmãos, que o mundo quer ver. É Deus em nós. É novidade de vida em nós. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuando. O mundo quer ver em nós também. Nós já sabemos que o mundo quer ver maneira diferente de viver. Ponto. E o mundo quer ver também em nós, irmãos, um evangelho diferente. Aleluia. Que evangelho é esse, pastor? O evangelho transformador, querido. Não o evangelho de momentos. Não o evangelho que se quebra por coisas fáceis. Não, um evangelho poderoso. Não o evangelho terreno, mas o evangelho que desceu do céu. O evangelho que o anjo falou assim: eu vos trago boas novas. Aleluia! Que será para muitos homens de boa vontade. Santo é o teu Glória a nome. Deus, O aleluia. evangelho veio do céu, querido. Ô Senhor, Rei da O Glória. evangelho não é da terra. Os anjos não disseram: eu vos trago boas novas. Eu desci do céu e trago boas novas, que é o evangelho. E nesse evangelho, querido, de Deus, nesse evangelho do Senhor, só dá quem tem. Que é isso, pastor? Verdade, irmãos. Para estar diante do Senhor, para estar, Rose, preparado para enfrentar o mundo, é preciso ter, querido. Meu ter o quê, Deus. pastor? Ter Deus na vida. Ter o Espírito do Senhor na vida. Irmãos, é uma tristeza muito grande quando nós olhamos para a igreja, e eu estou falando de uma maneira geral, e incluindo até essa também, a gente olha para o crente e parece que ele está morto. Não há vida, o Márcio. Parece que o crente está desnutrido, Rose. É uma tristeza no olhar. É uma amargura. Só em olhar não precisa você ser profeta. Tu já vendo, está vendo. O irmão está mal. A irmã está mal. Mas como resolver isso, querido? É preciso você ir na fonte que tem algo maravilhoso. É preciso você ir na fonte e se abastecer de Deus. Aleluia. Senhor. Quem não tem não pode dar, querido. A oportunidade com o irmão, não quero. Ih, não sei o que eu vou, eu estou nervoso, estou tremendo. Não tem. Irmão, você pode ir na evangelista? Não sei falar. Não tem. Ah, irmão, você pode, sei lá, fazer uma quentinha para ele? Não sei se vai dar. Não tem. No evangelho é preciso ter para dar. Meu O Deus. evangelho é preciso estar transbordando para colocar na vida das pessoas também. Ô, glória. Glória a Jesus. Quantos crentes, irmãs, estão dentro da igreja, mas já viraram estátua de sal há muito tempo. Meu Deus. Glória a Jesus. E aí, Levi? Esse crente vai embora da igreja? Não vai embora da igreja, por favor. Fique aqui. Aqui é o médico que vai te curar. Aqui é o hospital
de... Eram irmãs que nem falavam. Isso dava oportunidade, ela, por favor, pastor, não. Não tinha ainda. Mas o tempo passou. E hoje estão cheias da graça de Deus. Glória a Deus, Santo Tu és. Aleluia. Senhor, irmão. Vamos Aleluia. cantar o hino tal. Deus está aqui. A irmã está cheia, irmão. É preciso se encher hoje. Verdade, Senhor. Santo Tu és. Vazia dentro de uma fonte inesgotada que é Jesus de Nazaré. Aleluia. É preciso ter, querido. Paulo disse assim: bem diz o Senhor, que mais vale dar do que receber. Ô, glória! Aquele que dá, querido, ele tem. Aquele que recebe não tem nada ainda. Quer uma opinião nessa noite? Seja você que tem para dar. Aleluia. Quer sair nessa noite com um conselho? Leve esse conselho. Se encha de Deus na vida e dê para aqueles que precisam. Glória a Deus, aleluia. Seja o nome do Senhor. Meu Deus! E agora, para terminar, irmãos, retornamos aqui um assunto que o próprio texto diz. Agora, os discípulos dizem para ele: olha para nós. E diz o seguinte: nós não temos ouros e não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te daí e anda. Deus muda a Glória a Deus, história de Santo Tu pessoas és, esta noite. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Pai. Esse é o Deus que muda a história, querido. De paralítico, de homem que estava abandonado, homem que não tinha mais esperança nenhuma, homem que esperava a morte a viver naquela vida mesquinha. Agora ele encontrou o Deus que mudou a história da vida dele. E é esse Deus que eu estou apresentando aqui nessa noite. Meu Deus! Não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Escute aqui o que eu vou falar aqui nessa noite. Isso já para terminar, porque a hora já foi. Eu estou falando aqui nessa noite de um Jesus que pode te dar o que é eterno. Eu estou falando de um Senhor que pode te dar, que está aqui nessa noite, que quer te Aleluia. dar algo que tu vai levar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, querido, você ganhar ouro, por exemplo, ganhar coisas valorosas nessa vida. Não adianta você ganhar prata, coisa que tem valor. Não adianta você ter casa bonita. Não adianta você ter carro zero. Não adianta se você não tem o Jesus que está sendo apresentado aqui nessa noite. Meu Deus! Jesus diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Meu Deus! Qual é o lucro desse homem? Qual é o lucro dessa mulher que foi feliz, viveu no pecado, nunca quis ouvir nada de Deus, riu da igreja, disse que os crentes eram malucos, estava no apogeu? Qual é o lucro quando o final chegar? Qual é o lucro? Quer que eu diga aqui? Eu posso dizer. E eu sou repetitivo, moço, com isso. Eu quero citar aqui, irmãos, 2 exemplos de salvação e de perdição. Eu quero que você imagine comigo um homem que viveu 100 anos, um homem rico, teve a mulher que quis, teve o carro que quis, teve a casa que quis, foi banhado em dinheiro. Para esse homem não faltou nada nessa terra. Para esse homem ele teve tudo que ele quis e muito mais. Mas ele nunca quis saber da salvação. Quando esse homem chegou a 100 anos, ele faleceu. E ele foi para o inferno. Sabe o que aconteceu lá no inferno, menino? Aconteceu o seguinte, querido.
somente um dia dele lá no inferno fez com que ele esquecesse todo o apogeu da vida que ele passou aqui. Todo o apogeu, somente um dia de sofrimento no inferno fez ele esquecer de tudo, não valeu nada para ele. E agora vamos falar de um cristão, de um homem que aceitou Jesus de Nazaré, viveu o sofrimento dessa terra, renunciou ao pecado e viveu também 100 anos. Um homem de sofrimento, um homem muitas vezes de desemprego, um homem muitas vezes de abandono. Ele também morre e a morte tem 2 trabalhos. Primeiro, matar o corpo dele. E segundo, entregar a alma dele para Jesus, que é o verdadeiro dono. Meu Aleluia. Glória a Jesus. Somente um dia no céu, querido, esse cristão esqueceu de tudo de ruim que ele passou da terra. Aleluia. Glória a Deus. Essa visão, querido, que o que Jesus tem para você é eterno. Aleluia. Não é passageiro. E o que Jesus tem para mim, pastor? Jesus tem para você, querido, o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Jesus é poderoso, pode Santo, perdoar santo. os teus pecados, pode te curar da tua paralisia espiritual, pode chegar para você e te aceitar como filho dele. Santo Se Deus. você chega para ele, pede perdão nessa noite e decide viver uma nova vida com ele, o Senhor, pelo seu amor, derrama seu sangue sobre você e você será purificado dos seus pecados para viver não mais uma vida de perdido, mas uma vida de filho amado de Jesus. Glória a Deus. Que Jesus tem para mim, pastor eterno. Jesus tem para você um novo nascimento, querido. Jesus tem um recomeço para a sua vida. Jesus, ele tem o poder de fazer você zerar toda essa velha vida e nascer de novo na presença dele. Pastor, como é que isso pode acontecer, pastor? Eu já tenho uma idade X, isso pode acontecer? Pode, querido. Deus é poderoso para tirar de dentro dessa velha criatura uma nova criatura que vai adorar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um novo nascimento para você, mulher. Deus tem um novo nascimento para você, homem. Glória a Jesus. Deus também tem algo maravilhoso, que é o Espírito Santo na sua vida. Oh, glória! Aleluia. Pastor, o Espírito Santo é maravilhoso, sim. Quando o Espírito é derramado sobre o crente, sobre aquele que está arrependido, querido, ele traz mudança, ele traz a paz, ele traz alegria, ele traz conforto. Basta dizer aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E o que significa a palavra Consolador? Significa, querido, aquele que vai te ajudar sempre. Aquele que estará contigo nos momentos difíceis da sua vida. O que significa Consolador? É aquele que vai estar na tua frente quando o inimigo vier te acusar. Glória a Jesus. O que significa Consolador, pastor? O Espírito Santo. Ele significa, querido, aquele que vai te mostrar o caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar agora, irmãos, Jesus tem para você, querido, a alegria da salvação. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria é essa, pastor? É a alegria diferente, querido. Não é uma alegria somente de uma festa, Marta. Não é uma alegria somente de um encontro com um parente. Não, não. A alegria da salvação, querida, ela é eterna. É o crente que está alegre nas tristezas. É o crente que está alegre no desemprego. É o crente que está alegre no momento difícil da vida. Por quê? Porque ele sabe que ele não é deste mundo. Ele sabe que ele é um peregrino nessa terra. Há uma alegria derramada no seu coração por saber que a qualquer momento ele irá morar com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. A alegria da salvação é a alegria que reflete na nossa vida. Uma alegria que não tem explicação. Está tudo ruim, o Brasil está ruim, o mundo está ruim, está se perdendo. Esse crente está alegre porque Deus está
Senhor. Irmãos, nessa noite, acredite em uma coisa. Jesus, Ele é o único que pode mudar a sua história. Meu Deus. Glória a Jesus. Acredite em uma coisa, crente. A oração precisa estar contigo, mas a vigilância também. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo precisa ver em mim e em você a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para nós não é ouro, não é prata, mas é algo para a eternidade. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar melhor ao vosso coração nessa noite. Irmãos, a minha maior preocupação é que a igreja ela seja alimentada pela palavra. Amém. Glória a Jesus. A igreja precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. Eu quero cantar aqui um hino contigo. Eu quero pedir a Celi para escolher Coroa de Glória. Pode ser, filho? Coroa de Glória é o hino que nós vamos cantar agora. Eu quero pedir a você um momento de reflexão. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a palavra falou no nosso coração. Eu sei que você vai sair daqui meditando. Que tipo de crente é você? Aonde você tem que mudar? Aonde você tem que mudar? Glória a Jesus. Agora o Senhor comigo com esse hino. Você ama Jesus de verdade? Amém. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Ele te chama a uma intimidade com Ele nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer se entregar? É isso. Canta comigo. Afastado mesmo. Quer se entregar de corpo e alma. Glória a Jesus. Que tipo de crente é você? Quem sabe você entrou aqui nessa noite com um conceito diferente sobre o cristianismo. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você tenha entrado aqui com uma ideia da seguinte maneira: eu não vou mudar como Deus quiser. Eu vou mudar como Deus quiser. E Deus me diz essa noite: hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da decisão. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, para você, não foi por acaso que você entrou na igreja aqui. Não. Deus te trouxe aqui nessa noite para te transformar em um adorador de verdade. Aleluia. Para te transformar em um pregador de verdade. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui, mulher, para que tu se posicione, porque Ele tem algo grandioso na sua vida. Ele tem algo grandioso na sua casa, na sua família. Adore o Senhor comigo, irmão. Ele é o teu amado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer dois convites aqui nessa noite. Dois convites. Eu quero fazer dois convites. O primeiro convite que eu quero fazer nessa noite. Deus ele me toca para fazer um convite aqui. Aleluia. E o convite é para você que ouviu essa mensagem nessa noite. E você quer mudar de vida. Você quer Jesus na sua vida. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador hoje. Você quer sair da igreja hoje uma nova criatura. Aleluia. Você entendeu que Deus falou contigo. Glória a Eu Deus. quero pedir que você levante uma das suas mãos. A igreja está de olhos fechados. Aonde você estiver, você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. A palavra tem poder, irmãos. Glória a Jesus. Hoje é o dia da mudança. Você quer Jesus na sua vida? Levante uma das suas
pastor vai orar por você. A igreja vai orar por você. Glória a Deus. Eu quero fazer, irmão, um segundo convite aqui. E o segundo convite é para você, crente, que tem andado frio. Você que está precisando de um renovo. Você que está desanimado, pensando até em desistir. É para você esse convite. Aleluia. Eu quero chamar você para vir de voltar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pode vir, qualquer um que precisa de um renovo. Você que está desviado da casa do Senhor, pode vir também na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é a tua O que igreja, Jesus Senhor. tem para você, querido, é Santo tu eterno. és. Não é uma coisa passageira. Glorificado tu és. Santo, Vem aqui na santo, frente santo. primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma vencedora aqui, olha. Glória a Deus, Olha essa aleluia. vencedora aqui. Olha, irmão. Glória a Deus. Que passa por cima da sua parte. E se rende a Ele, ao Senhor. Eu quero ter mais um vencedor aqui na frente. Você quer Jesus nessa noite? Deus, quebra essas correntes hoje. Solta aí, Jesus, em nome de Jesus. Você quer ser livre para servir ao Senhor nessa igreja, seja lá onde for. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Se não tem ninguém, só a aldeira, nós vamos orar por ela. Glória a Jesus. Coloque suas mãos aqui para o altar. Irmãos, sabe o que é o tempo? Que Deus é o Deus que muda a história. Aleluia. Deus é o Deus que muda o nosso espaço. E não tem essa, nunca mudou, não vai mudar. Muda. Deus é poderoso para mudar. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o que Deus faz, nós não entendemos. Vamos orar, Deus poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Aqui está a Márcia, meu Deus, que saiu da sua cadeira ali. Santo tu és, Saiu, meu Senhor. Deus, para se entregar Glorificado a ti, tu és. Aleluia. porque ela entende que ela precisa ser uma obreira aprovada por ti na tua casa. Amém, Senhor. Aleluia. Senhor, o que impede ela disso, não sei. Mas uma coisa eu sei, meu Deus, nessa Glória a Deus. noite. Tu entra com libertação. Tu entra com santidade, Senhor. Tu entra com teu Espírito Santo sobre a Márcia. Toma posse da vida dela. Meu Deus, muda a mente, muda o comportamento. Estabelece a tua fortaleza na vida da tua filha, Senhor. Leva ela a Aleluia. experiência sobrenatural Tua filha, contigo. Senhor. Capacite Que ela ela, Senhor. possa, a partir de Oh, Pai, hoje, abra a mente dela para o ser uma entendimento, crente conhecimento da tua cheia de palavra. intimidade Oh, Pai, contigo, da tua Senhor. escritura, Pai. Em nome de Oh, Jesus, Pai, Pai. santo tu és. Traz de novo para tua Santo tu filha. és, Senhor. Traz Trabalhe na vida tempo, dela. meu Deus. Ajude, Pai. Ela Tempo de precisa de ti, alegria. precisa de ti. Um tempo de Como eu brilho na preciso, Pai, como eu face. preciso de ti. Pela tua Oh, Pai, a presença tua na igreja vida precisa dela, de ti, Senhor. Senhor. Cobre a casa Oh, dela. Pai, santo, Cobre santo, os santo. parentes dela, Sim, filho, Senhor. filha, o esposo. Eis-me aqui, Que Senhor. todos Santo estejam tu és. debaixo da tua proteção, Aleluia, Senhor, glória a da Deus. tua graça. Oh, Que Pai, o teu louvado é o teu Espírito nome, acompanhe a Senhor. tua filha Louvado pro é o teu resto da nome, vida. santo tu Em és, nome de Senhor. Jesus, Aleluia. vai retornar, mas, irmão, sente um pouquinho. Isso. Eu quero só dar uma mãos para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor.